Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Quem encontrou diz amém. Você me dá de atenção aí, de presente a sua atenção. Eu preciso ministrar uma palavra de Deus ao seu coração. Gênesis capítulo 45, versículo 4. Diz assim: E disse José a seus irmãos: Peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese os vossos olhos por me haveres vendido para cá. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, como regente em toda a terra do Egito. Só até aí. Hoje eu quero compartilhar com você as etapas de um sonhador. Muitas pessoas não entendem o poder que existe por detrás de um sonho. Entenda isso, por favor. Tudo que o diabo quer é deixar você sem sonho nenhum. Porque uma pessoa que não tem nenhum sonho, ela está beirando uma depressão. Ela para de viver. Porque quem não tem um sonho, não tem um objetivo. E quem não tem um objetivo, para que lutar? E quem não tem uma razão para lutar, para que viver? E por aí vão as estratégias do inimigo. Com certeza Deus colocou os sonhos no seu coração. Eu vou repetir, com certeza Deus colocou os sonhos no seu coração. Eu não sei se você ainda os tem, ou se você deixou o inimigo roubar. E não importa o tamanho deste sonho, Deus colocou sonhos no coração dos homens. A Bíblia diz que Deus colocou em nós o querer e o efetuar. Me ajuda no som aí, intercede por mim hoje, está uma guerra, uma batalha espiritual. Eu acredito que Deus, quando Ele coloca sonhos no coração dos homens, Ele está apontando o futuro através daquele sonho. Alguém está me entendendo? O sonho é uma sinalização de Deus que aponta para o futuro. Então Deus, Ele não vai te mostrar algo que Ele não possa te entregar. Olha aqui para você estar atento em relação a isso. Repita comigo: os mortos não sonham. De novo, os mortos não sonham. Se você não sonha, você entende o que eu estou querendo dizer. Você morreu. Embora ainda esteja respirando. É forte para muitos, é chocante para outros. Mas os mortos não sonham. Sonho é algo de quem está vivo. E é por isso que o diabo quer matar você. Ele veio para matar, roubar e destruir. Arrancando os seus sonhos, os seus objetivos, a ponto que você não tenha mais razão de viver. Qual é o sonho que Deus colocou no seu coração? Talvez o sonho de ter uma família, talvez o sonho de ter uma empresa, talvez o sonho de abrir o seu negócio, talvez o sonho de cantar, talvez o sonho de ser um ministro da palavra, talvez o sonho de abrir um orfanato e ajudar pessoas, talvez o sonho de construir algo para a sua geração, o sonho de escrever um livro. Eu não sei, porque sonhos, eles são diversos. Deus colocou sonhos nos nossos corações, mas muitas pessoas deixaram com que o inimigo roubasse esses sonhos. E hoje nós vamos falar das etapas de um sonhador. Não há como falar de sonhos sem lembrar de um homem chamado José. José, quando ele tinha 17 anos, quanto tempo? 17 anos. Deus deu um sonho para aquele homem. Deus mostrou o futuro para aquele homem, mas ele tinha 17 anos.
levou muito tempo para que aquele sonho se tornasse uma realidade? Porque, irmãos, Deus não te mostra algo hoje e cumpre amanhã. Deus não vai te mostrar algo hoje que Ele vai cumprir amanhã. Vai levar muito tempo. Ele vai te preparar para que você chegue naquele lugar. Ele vai permitir situações. Ele vai provar você, Ele vai lapidar você. Ele vai permitir lágrimas. Ele vai permitir tristeza. Ele vai permitir críticas. Ele vai permitir solidão. Mas não se esqueça, Deus não te mostra algo que Ele não possa te entregar. Deixa Deus falar com você. Deus não te mostra algo que Ele não possa te dar. Deus não faz assim para você: olha o que eu tenho para você, mas não vou te dar. Se Deus colocou algo no seu coração, por mais que hoje esteja muito difícil, porque aquilo que Deus te mostra, na maioria das vezes, está na contramão do momento que você está vivendo. Olha aqui, olha aqui. Aquilo que Deus te mostra, está na contramão do momento que você está vivendo. Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, tu serás pai de multidão, mas um homem não pode ter filho. A esposa dele já é avançada de idade. Então Deus mostra algo que não está em concordância com o momento. E por isso não acreditamos. Não, isso é coisa da minha cabeça. Não, eu vou parar de sonhar. E tem gente que diz: volta para a terra, volta para a terra. Só que Deus, quando Ele te mostra algo, Ele está colocando no seu coração um futuro. Ele te mostrou algo para que você pense. Você acha que Deus vai colocar por acaso um desejo no seu coração? Você acha que Deus não tinha nada para fazer, para te dar um sonho? Esse sonho aponta até para o seu projeto, para o seu propósito, para o seu chamado. Eu não sei, estou sentindo Deus aqui. E talvez você parou de sonhar e pensar nisso, porque parece algo muito longínquo, sabe? É algo muito grande. Eu precisaria de tantos recursos. Irmãos, se Deus te mostrasse algo fácil, Ele nem te mostraria. Você mesmo fazia, e a glória é para você, e a honra é para você, e louvado seja você. Agora Deus te mostra algo bem difícil, quase que impossível, para que quando acontecer, você diga assim: só poderia ter sido Deus mesmo, porque com a minha força, eu jamais conseguiria chegar nesse lugar. Então Deus não vai te mostrar qualquer coisa, e Deus coloca sonhos ousados. Deus coloca sonhos ousados, eu vou repetir isso. Só que às vezes, nós nos apequenamos, porque quando Deus te mostra algo, você olha para você. Ah, meu Deus, acho que hoje acho que vai virar vigília aqui. Quando Deus te mostra algo, você olha para você. Aí você começa a olhar para você. Aí você vai para frente do espelho e você diz: eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Não, irmãos, se você olhar para você, você vai ver: eu não posso, eu não consigo e eu não sou capaz. Mas tem um Deus que pode, tem um Deus que consegue e um Deus que me capacita. Dê um aplauso ao Senhor. Se você olhar para as suas habilidades, às vezes você desanima. Abraão, Deus fala com Abraão e Abraão vai olhar no espelho. 75 anos. Abraão todo enrugadinho. Na época não tinha nem um botox para ajudar o homem. Abraão, quando ele olha no espelho, irmãos, nem personal trainer tinha. Abraão está todo enrugadinho, e quando ele olha: Deus me deu um sonho, eu serei pai de multidões. Aí Deus fala assim: Abraão, sai da sua tenda, sai daí. Aí Abraão sai, todo assustado. Aí Abraão chega do lado de fora: Abraão, olha para as estrelas. Não, você não está entendendo o que Deus está querendo fazer com ele. Abraão, para de olhar para você. Abraão, olha para as estrelas. Abraão, levanta a sua cabeça, porque a vitória não vai vir de você. Abraão, a vitória vai vir do céu. Então quando Deus mostra algo para você, você precisa levantar a sua cabeça e saber que quem vai fazer é Ele. Mas havia um homem na Bíblia chamado José. Como era o nome dele? Deus mostra para ele um sonho. Deus dá um sonho para ele, que ele seria o governador. Deus mostra o futuro para ele. Eu vou correr aqui por causa do tempo. E a Bíblia diz assim no capítulo 37, versículo 2. Consegue colocar para mim? 37, versículo 2. Essas são as gerações de Jacó. José, aos 17 anos de idade, estava com seus irmãos apacentando os rebanhos, sendo ainda jovem. Andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai.
E José trazia a seu pai as más notícias a respeito dos seus irmãos. Primeira característica de alguém que recebe algo grande de Deus. Primeira característica, qual? Primeira característica. A Bíblia diz que os irmãos de José, eu não sei quem tem irmãos aqui, quem não tem essa geração de um filho só não vai saber, mas antigamente os pais não tinham televisão, não tinha internet, né? Então eles, aleluia, eles cuidavam das lavouras, e para cuidar das lavouras, precisava de mão de obra, então eles não tinham como contratar, fazia uma mão de obra caseira, vocês estão entendendo? Então era um método de ajuda nas lavouras, eram os filhos. Então tinham vários filhos. Esse camarada tinha 12. O sangue de Jesus tem poder. Se ele vivesse hoje, já a pessoa chega no McDonald's e pede 12 Big Mac, saia de lá falido. Já pensou, irmãos? Viver 12 Big Mac, por favor, 12 Coca-Cola, meu Deus do céu. Ele não ia aguentar, ele não sabe o que nós estamos vivendo. Então tinham 12 irmãos, e no meio desses irmãos tinha um chamado José. Diga comigo, José. Só que a Bíblia diz que José, ele estava no meio dos irmãos, e ele levava as más notícias dos irmãos para o pai. Você pode chamar de X9, se você morar no Rio de Janeiro. E ele chegava para o pai e dizia assim: pai, você não sabe o que eles estão fazendo. Eles falaram que estava trabalhando, não estão trabalhando coisa nenhuma. Escute. Estou sentindo Deus aqui, uma graça de Deus. José não era conivente com os erros alheios. José não era aquele irmão que era conivente com os pecados. Não fala nada para o pai. Não, eu não sou como vocês. Isso não é certo fazer. Então eu vou falar para o papai. Primeira característica de um sonhador: caráter. Eu tenho pregado, Deus não dá projeto grande para gente com coração pequeno. Primeira característica de um sonhador, que Deus fez um sonhador: caráter. Diga comigo, caráter. Seu caráter vai te promover. Eu vou repetir: o seu caráter vai te promover. O caráter daquele homem, olha o que Deus vai fazer. Primeiro Deus mostra quem ele é, e depois Deus mostra o que Deus vai fazer. Presta atenção, primeiro Deus vai ver quem você é, para depois te dar alguma coisa, porque é em cima do que você é que você recebe. Primeiro Deus diz assim: olha, José não era conivente. Aí se você continuar no outro versículo, diz assim: e por causa disso, o seu pai confeccionou uma túnica colorida para José. Você não entendeu isso? E por causa disso, o seu pai fez uma túnica para José. Escuta, sempre que Deus vê o caráter de um homem, Ele dá para aquele homem aquilo que Ele não dá para outros homens. A Bíblia não diz que Jacó, que era o pai dele, foi lá e comprou uma túnica. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que o próprio pai fez. Diga comigo, o pai fez. Mais forte, o pai fez. Mais forte, o pai fez. Escute, isso aqui é forte demais. O que Deus vai fazer, Ele não vai pegar um projeto e vai te dar. Ele fez um projeto específico para você. É uma coisa sob medida. A túnica de José não cabe nos irmãos dele. Aquilo que Deus fez para ele, Deus fez só para ele, não cabe no outro. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, levanta a sua mão. Deixa eu profetizar algo sobre a sua vida. Não se preocupe. Aquilo que Deus tem preparado para você, o propósito que Ele tem para você, não cabe em mais ninguém. E ainda que todo mundo fique de olho na sua túnica, ela é sua, cabe só em você, não serve em mais nenhum outro. Se você crê, dê um aplauso a Jesus. Olha que interessante, irmãos, aquela túnica, que túnica, fez com que aquele moço ficasse cada vez mais invejado por todos, porque todo mundo conhece um sonhador. Você não entendeu, né? Todo mundo conhece um sonhador. E onde ele chegava, irmão, aquela túnica deu um trabalho. Se você ler a Bíblia, você vai descobrir isso. Aquela túnica chamava atenção, porque todo sonhador chama atenção. Aquela túnica, eu imagino aquela túnica toda colorida. E o pai fez, sob medida.
Eu imagino os irmãos olhando para aquela túnica. Para de olhar a túnica do seu irmão. Deus vai dar uma para você também. O que é seu, irmão. Aquela túnica, eu imagino José chegando com aquela túnica. Todo bonitinho, 17 anos de idade, bigodinho de Nescau. Eu imagino aquele menino magrinho, desnutrido. E onde ele chegava, aquela túnica. Porque onde você chega tem algo que denuncia que Deus tem algo com você. E não adianta, aquela túnica vai ser a razão pela qual os irmãos queriam matar ele. Porque sabia que o pai tinha feito algo especial para ele. Sabe? Então aí você já começa a imaginar, irmãos, esse negócio de inveja já existe há muito tempo. Principalmente quando as pessoas começam a notar que você anda diferente, que você tem uma túnica diferente. E a Bíblia diz que os irmãos começaram a invejar José. E até José chegar naquele propósito, no cumprimento daquele sonho, na realização daquilo, ele vai enfrentar etapas. Porque você não vai chegar amanhã. Não é que não é uma profecia. Existem etapas de um sonhador. E eu preparei algumas etapas. A primeira etapa que ele precisou passar é a etapa das críticas. Diga comigo as críticas. Nós pensamos assim, Deus colocou algo no meu coração. Colocou, irmão. Só que ao mesmo tempo você vai ter que aprender a lidar com as críticas. E nessa etapa tem gente que não aguenta. Tem gente que chuta o balde. Tem gente que estoura. Tem gente que fala o que não deve. Aprenda a conviver com as críticas. Irmãos, as críticas, elas fazem parte do seu sonho. E as críticas não devem existir para fazer você diminuir. A crítica deve ser um combustível para que você continue a caminhada. Aprenda a lidar com as críticas. Todo sonhador será criticado. Ou você pensa que todo mundo vai acreditar em você? O que mais dói é que quem criticou eram os de dentro da própria casa. Sabe por quê? Porque os de fora às vezes não sabem os nossos sonhos, mas os de dentro conhecem tudo. E aí você pensa que os de dentro, eles vão acreditar em mim, eles vão. Não, eles não vão acreditar em você. E eles vão te criticar por causa dessa capa. Aprenda algo. Aprenda a conviver com as críticas. Eu gostaria de projetar todos os versículos, mas para ganhar tempo não vai dar. Diga comigo, Jesus foi criticado. Diga, Jesus foi criticado. Mais forte, Jesus foi criticado. Se você algum dia, porventura, passar por isso, e talvez você nunca passou, se você for criticado, aprenda isso. Jesus foi criticado. Quem era Jesus? O homem mais santo, o homem mais manso, o homem mais humilde que passou por essa terra. E Jesus foi criticado. Aí tem uns crentes que acham que eles não serão. Não, você não vai ser criticado, não. Eles mataram Jesus. Eles criticaram Jesus tanto. Jesus entrava num lugar e dizia, também, olha aí, anda com prostituta. Jesus entrava num lugar, anda com os beberrões, olha aí, anda com esse tipo de gente. Eles criticavam Jesus o tempo inteiro. Você não vê Jesus parar para ficar debatendo. Jesus sempre que criticava, ele saía, continuava andando e cumprindo o seu propósito. Ele sempre levantava, saía, ia para um outro lugar. Se alguém começava a criticar ali, ele não tem problema, eu levanto e eu vou acolá. Eu quero te dizer uma coisa, eu não vou parar diante das críticas. Você não vai parar diante das críticas. Eu não vou parar de dizer a verdade assim como José dizia a verdade. E deixa eu falar uma coisa, eu não sou de enviar recado não, mas tem gente assistindo, procurando um erro na minha pregação, para tentar enviar para um lugar. E eu posso dizer uma coisa, o dia que eu for, porque certamente irei ao Ministério Público depor, vou debaixo de consciência limpa. E se quiser editar, pode editar e falar o que quiser. Eu vou continuar pregando a Bíblia, eu vou continuar pregando a palavra, eu não tenho medo nenhum disso.
Escute. Porque tem gente que critica e pensa que a gente vai deixar de fazer. Não interessa, nós somos uma igreja família. Tem gente que não gosta, nós somos uma igreja família. Nós acreditamos na família. E eu vou dizer mais, não interessa o que pensam, para nós, menina veste rosa, menino veste azul e pronto, acabou. E se não gostar, você pode sair, por favor, você está convidado. Tem hora que não dá. Dispensa, nós somos uma igreja família, não podemos mais falar sobre isso. Por quê? Porque tem gente que vai nos intimidar, tem gente que vai nos criticar e vai nos ameaçar. Irmãos, eu estou um pouco me lixando para esse tipo de coisa. E criticaram o nosso mestre. Assim como José tinha os seus princípios e ele não era conivente com o pecado alheio, nós temos que também levantar muitas vezes e não ser conivente com aquilo que está acontecendo aqui. Nós temos os nossos princípios, nós temos os nossos valores, seremos perseguidos por isso, não tem problema nenhum. Para nós é uma honra ir para o tribunal, dizer que nós pregamos a palavra de Deus. Então na sua casa não tenha vergonha, nas redes sociais não tenha vergonha, respeitamos todas as pessoas, a igreja está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. Espera aí, existe uma coisa bem diferente. A igreja está aberta a todos, mas não está aberta a tudo. A igreja tem princípios. Mas vamos falar desse sonho aqui. A segunda etapa que José vai passar. Diga a primeira etapa. Qual que é a etapa das críticas? Segunda etapa, a etapa do anonimato. O que é isso? Todas as pessoas que sonham um dia vão precisar de encontrar a etapa do anonimato. O que é isso? É quando José, ele some, ele desaparece. E a Bíblia diz que os irmãos, meu Deus, isso aqui é muito forte, olha aqui para mim. Os irmãos pegaram José, olha aqui, os irmãos pegaram José, estou sentindo a presença de Deus. Os irmãos pegaram José e lançaram José numa cova. E lançaram ele aonde? Esqueceram que José era uma semente. Tentaram enterrar José, só que esqueceram, ele era uma semente. Se enterra a semente, você está contribuindo para o propósito. Às vezes a pessoa pensa, vou acabar, vou botar numa outra repartição. Tentaram enterrar, tentaram abafar, só que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aí José, ele fica escondido. A etapa do anonimato é uma etapa que você desaparece. Durante um período, irmão, você vai desaparecer, para aparecer depois muito mais forte. Todo sonhador, ele passa numa etapa que ele precisa entender que é o anonimato. E a Bíblia diz que os pais de José, e todos que conheciam José, pensavam, José morreu. Porque os irmãos venderam José, e quando venderam José, deram uma notícia para o pai dele, mentirosa, José morreu. Deixa pensar que você morreu. Deixa eles pensar que você morreu. E enquanto na cabeça deles você morreu, Deus está trabalhando na sua vida. Cadê fulano? Não vi mais. Cadê ciclano? Não vi mais. Deixa você no anonimato. Faz tempo que eu não ouço falar, eu vejo nas redes sociais, não aparece, não posta mais foto. Os curiosos de plantão, o online gospel. Deixe com que pensem, porque essa etapa do anonimato, eu preciso projetar isso. Gênesis 39, 2, deixa aí anotado, Gênesis 39, 21 e Gênesis 39, 23. Capítulo 39, vai dizer assim, José foi vendido, José sumiu. Só que olha que interessante, Gênesis 39, 2, esse é o capítulo que Deus se revela a ele. E o Senhor estava com José, e ele morava na casa do seu dono, era muito bem respeitado. Versículo 3, o dono de José viu que o Senhor estava com José, e ele prosperava em tudo que fazia. Primeira vez o Senhor diz, o Senhor estava com José. Versículo 21, mas o Senhor estava com José e o abençoava em tudo que ele fazia. Versículo 23, o carcereiro não se preocupava, pois o Senhor estava com José. Não, eu vou repetir isso aqui, é Deus dizendo toda hora,
está sumido, não está acontecendo ainda, mas a Bíblia diz assim, e o Senhor estava com José, e daqui a pouco diz de novo, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José, e o Senhor estava com José. Onde ele está? Eu não sei, mas uma coisa eu sei, o Senhor estava com José. Ele está sumido, mas o Senhor está com ele. Eu não sei onde você está, mas eu tenho uma plena certeza, Deus está com você. É tudo que você precisa saber. Ele passa pela etapa do anonimato, mas no anonimato Deus estava com ele. Irmão, não existe nada melhor do que você saber, Deus está comigo. E não importa para onde te mandem, Deus está comigo. Você pode estar momentaneamente desempregado, Deus está comigo. Quando enfrentar um momento de doença, de enfermidade, Deus está comigo. Enfrentando um momento de provação, Deus está comigo. Financeiramente está desafiador, mas Deus está comigo. Estou vivendo no meio de um vento, mas no meio do vento, Deus está comigo. Estou atravessando um deserto, no meio do deserto, Deus está comigo. A maior convicção do cristão é que Deus, Ele está conosco. José foi mandado daqui para lá, de lá para cá, mas como é gostoso ouvir isso. Deus estava com José. Nós vamos atravessar muitos momentos difíceis. Eu já atravessei e certamente você vai atravessar. Não é uma profecia, é a vida. E quando você atravessar, lembre-se, Deus, Ele está comigo. A fase do anonimato é difícil, porque você some, você desaparece, parece que nada está acontecendo, parece que andar para frente, não, parece que você está andando para trás, tem um monte de gente aparecendo, e você desapareceu. Só que essa é a etapa que você precisa se apegar com o Senhor. A próxima etapa, diga comigo, a etapa da tentação. José é colocado na casa de Potifar, e ali José é tentado. A esposa de Potifar, em todo momento começa a olhar para José. E ela olhava para José. José sempre se esquivando. E a esposa de Potifar espera o momento certo. Tenta abraçar José. José sai correndo e deixa a sua roupa. Ela puxa o casaco de José. José, todo sonhador será tentado. Não, vou repetir isso. Todo sonhador será tentado. Todo sonhador será tentado. Se você vence a etapa das críticas, você chega na etapa do anonimato, e aí você chega na etapa da tentação. É em todos os níveis a tentação. E tem muita gente que sucumbe no momento da tentação. Davi se perdeu nessa etapa. Mas eu quero profetizar. Você não cairá em tentação. Levante a sua mão. Que o Senhor te livre da tentação. Receba isso, que o Senhor te livre da tentação. Que o Senhor te dê escape diante desses momentos. Que o Senhor te dê coragem de dizer não ao pecado. Você não cairá na etapa da tentação. Eu oro como Jesus orou. Que o Senhor os livre do mal e não nos deixe cair em tentação. José disse não ao pecado, e Deus estava dizendo, parabéns, você está indo de encontro aos sonhos que eu coloquei no seu coração. Sempre que você diz não ao pecado, você dá um passo em direção àquilo que Deus tem para você. Sempre que você diz sim ao pecado, você também dá um passo, mas você dá um passo para trás, naquilo que Deus tem para você. A etapa da tentação foi vencida. José então vai entrar em uma outra etapa, a etapa da ingratidão. José estava, olha aqui para mim para você entender. José estava preso, e de repente, dois homens têm um sonho, o copeiro e o padeiro. José interpreta o sonho, diz, você vai morrer, você vai viver.
E de repente o copeiro diz assim, você vai viver, o padeiro vai morrer. Aí ele diz assim pro copeiro, olha aqui para mim, ele diz pro copeiro assim, cara, eu estou dizendo que em 3 dias, olha só José, em 3 dias você vai sair daqui, e o seu cargo vai ser restituído, e você vai estar assim ó, com o faraó, assim ó, olha o pedido dele, quando você sair daqui, daqui a 3 dias você vai sair daqui, olha o pedido dele, olha aqui para mim, quando você sair daqui, cara, lembra de mim, lembra do Zé, eu interpretei seu sonho, hein, você vai sair daqui, porque eu estou dizendo, daqui a 3 dias, e foi irmãos, assim ó, cumprimento profético, deu 3 dias, o faraó disse, vem, eu quero que você volte, a Bíblia diz assim, porém, o copeiro se esqueceu de José. Etapa da ingratidão. Todo sonhador, antes de chegar, ele vai enfrentar isso. Ajudei aquele cara, e agora que eu preciso da ajuda dele, ele se esqueceu de mim. Eu ajudo todo mundo, mas ninguém se lembra de mim. E tem um monte de gente aqui assim. Agora que eu preciso de ajuda, ninguém me ajuda. Agora vem comigo, vem, pensa comigo. Se José interpreta o sonho do copeiro, o copeiro chega lá e lembra de José, e o faraó manda chamar José de quem é a glória? Do copeiro, porque foi o copeiro que botou José lá. Sim ou não? Quem botou José lá? E o copeiro ia mandar no palácio dizendo, ó, José só está aqui porque eu botei. Porque se eu não tivesse falado de José, José não tinha chegado aqui. Quem está entendendo? Então, o copeiro chegou lá, e quando o copeiro chegou lá, eu imagino Deus dando uma amnésia gospel nele. Esquece do Zé. Irmãos, é impossível esquecer do Zé. Porque o Zé profetiza, você vai voltar 3 dias, você está preso. E 3 dias depois você vai voltar para o palácio. Você acha que ele não ia lembrar do Zé? Zé, gente boa. Mas Deus fez com que ele se esquecesse. Quem fez? Sabe por que Deus faz isso? Eu demorei para aprender isso. Eu demorei, irmãos. E eu fiquei chateado com tanta gente. Porque eu pensava que a pessoa que tinha um contato deveria fazer o contato para mim. E a pessoa que tinha o contato não fez o contato. Eu fiquei sem o contato, fiquei complicado. E na minha cabeça, sabe o que eu dizia? Ingratidão. Tira essa palavra da sua vida. Tira essa palavra da sua vida. A sua dependência está em Deus. Tira essa palavra da sua vida. Fulano poderia me ajudar e não ajudou. Escute. Se o fulano te ajuda, lá na frente, esse fulano vai dizer que foi ele que te colocou naquele lugar. E Deus faz com que pessoas esqueçam de você. Simplesmente para que você entenda, quando as coisas acontecerem, a glória será somente do Senhor. Somente do Senhor. Sabe? Eu passei por momentos assim. Eu fiquei desempregado uma vez. 3 meses eu fiquei desempregado. Meu recorde. Eu liguei para 40 pessoas no mínimo. Todas eram amigas. Pessoas que eu tomei café. Pessoas que eu abriguei na minha casa. Irmãos, eu abriguei na minha casa. E eu dizia assim, ó. Se eu ligar, essa pessoa vai dizer sim. E eu ligava, a pessoa dizia, como pode você estar desempregado? Deixa eu fazer uma ligação. E eu sabia que aquela pessoa tinha um poder de me empregar em uma ligação, porque era uma pessoa muito influente, e a pessoa falava, deixa eu fazer uma ligação, até hoje não ligou, e eu ligava para outro e dizia assim, não, deixa comigo, você, não acredito, deixa comigo, até hoje eu deixei com ele, está com ele lá. Aí eu fiquei chateado, porque eu era imaturo, porque eu ficava esperando nas pessoas, porque eu queria que as pessoas abrissem a porta, porque eu queria que as pessoas me ajudassem, e eu colocava meus olhos nas pessoas, e eu imaginava que as pessoas que tinham que fazer por mim, e na minha cabeça, aquelas pessoas eram ingratas, porque eu abriguei na minha casa. Sabe o que é abrigar gente na casa, gente? Tem gente aqui que não sabe não recebe ninguém. Eu abriguei na minha casa, eu ajudei, eu dei dinheiro, eu fiz um monte de coisa, e na hora que eu precisei de uma ligação, a pessoa, para com essa ideia. Mas depois a porta se abriu. E quando a porta se abriu, eu disse, meu Deus.
E eu cheguei. E quando eu cheguei, eu liguei para a pessoa. Obrigado, Deus abriu a porta. Como? Deus abriu a porta. Levante a sua mão, deixa eu profetizar. Deus faz com que pessoas se esqueçam, mas Deus tem poder de fazer com que pessoas se lembrem. Mas uma coisa você precisa entender: a vitória virá do Senhor. E quando acontecer, você vai dizer: foi Deus que fez isso na minha vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor. A última etapa é a etapa da exaltação. É quando o sonho vai acontecer. Vou repetir, é quando o sonho vai se tornar realidade. Só que de repente, irmãos, José chega. Preste atenção, porque Deus está dando um mapa da sua vida. Preste atenção aqui. Tem gente que vem no culto e pensa que é só uma palavra. E Deus está mostrando para você, ó, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso e vai acontecer isso. Aí você vem no culto e você não anota nada. Você não presta atenção em nada, você está mais preocupado depois do culto. E Deus está dizendo assim: eu estou mostrando o seu futuro, te dei um sonho, você vai passar por essa etapa, você vai passar por essa etapa, você vai passar. Ou você acha que eu estou pregando isso aqui por acaso? Você acha que eu estou pregando isso aqui, você está aqui, poderia estar em qualquer outro lugar. Aí Deus te traz aqui hoje, Deus fala com você hoje, e Deus mostra um mapa para você, ó, vai acontecer assim, você vai enfrentar a crítica, não para. Deus está dizendo, vai acontecer um período que você vai se sentir maior, todo mundo é ingrato, não, continue, porque sou eu que vou fazer. Aí Deus começa a falar, toma cuidado com as críticas, toma cuidado com isso. Deus está te mostrando o mapa, mas aí quando acontecer, não é se, é quando acontecer. Não é se, quando acontecer, até você entender, não é se, é quando acontecer. Porque Deus não te mostra algo que Ele não vai te dar. Quando acontecer, a Bíblia diz que depois passaram muitos e muitos anos. José agora está na posição que um dia ele sonhou. Ninguém deu glória a Deus. José está na posição que ele sempre sonhou. Aquela posição que Deus mostrou para ele quando ele era um menino. Meu Deus, isso é muito profético. Eu não preciso de ficar fazendo... Entenda essa palavra, pelo amor de Deus. Porque tem gente que gosta de pregador que fica, olha o anjo, olha o anjo. Eu não preciso disso. Até assustei a irmã aqui. Estava tirando um cochilo tão gostoso. Acordei a irmã agora. Desculpa, irmão, pode dormir de novo. No final do culto a gente... Escute. Nessa fase, olha aqui para mim, eu vou encerrar. Nessa fase, quando acontecer, olha o que Deus vai te fazer. Os irmãos vieram, aqueles mesmos irmãos lá, que botaram José, sabe o que José faz? Meus irmãos, aí José, depois você lê sua Bíblia também, não precisa ficar falando tudo. Aí a Bíblia diz que os irmãos vêm, José está numa posição elevada, e de repente José fala para eles, mano, eu imagino, meus irmãos, eu sou José. Eles, calmem, olha o que José faz, calma, não fiquem tristes, aquilo que vocês fizeram comigo, é porque Deus permitiu. Escute, não foram vocês que me enviaram para cá, foi Deus. Olha só, José, ao invés de chegar e, esses hinos aí, que as pessoas cantam aí, tem sabor de mel a minha vitória, quem me viu passar na prova não me ajudou, agora vai vir rastejando, vai orar, isso não é evangelho não, isso aí é outra coisa, isso aí é 2 Satanás capítulo 1, tem gente que, quem me viu passar na prova, irmão, se Deus te colocar em uma posição elevada, é para você servir a sua geração. Não é para você pisar em ninguém, é para você ser uma mão que levanta aquela pessoa. Aí José chegou e disse assim, eu sou José. Aí eles, me desculpa, não gente. Não fiquem tristes, porque Deus permitiu isso tudo para que eu chegasse até aqui. Olha só como Ele manteve a sua fé. Deus permitiu isso tudo para que eu chegasse até aqui.
E lá no capítulo 50 ele encerra dizendo assim: vocês até intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Em todo momento ele coloca Deus, 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 Deus. Eu não sei qual é a etapa que você está vivendo. Eu até pulei algumas ali. Tem etapa da solidão, onde você se sente sozinho. Ficou um tempo só. A etapa que você pensa que tudo acabou, mas Deus está trabalhando. Eu não sei qual é a etapa que você está vivendo. Ou a etapa da ingratidão. Sabe, a etapa da tentação. Eu não sei, mas eu sei que até o cumprimento da promessa chegar, nós vamos enfrentar etapas, porque a vida é assim. Você não vai chegar ao cumprimento deste propósito simplesmente porque aconteceu algo e você cheguei lá. Existem muitas coisas que vão acontecer, mas a Bíblia diz que Deus era com José, assim como Deus é com você. Curva a sua cabeça, deixa eu orar por você. Sabe, a história desse homem remete à história da vida de muitas pessoas. E quando Deus deu um sonho para aquele moço, aquele rapaz, ele não imaginaria que ele passaria por tudo aquilo. Curva a sua cabeça por um momento. Deus, quando dá um projeto tão ousado, você não imagina que você precisa passar por tantas coisas assim. Seja sincero. Eu imagino que José pensou em desistir. Eu imagino. Mas em todo o tempo Deus trazia aquele sonho na memória dele, dizendo: eu te mostrei o seu futuro, você não pode desistir agora. Eu te mostrei o teu futuro, você não pode parar agora. Feche os seus olhos, há uma presença de Deus aqui.